Fala galera, tudo bom? Hoje eu estou vindo aqui mais uma vez trazer mais um tutorial sobre o Coco, tá? Que é aí nosso ambiente virtual de simulação, né, em engenharia química, em engenharia de processos. E dessa vez, né, eu vou fazer a simulação de um reator CSTR. Então, só lembrando um pouquinho sobre o Coco, aqui tem os menus principais, certo? Aqui tem a nossa barra de menu secundário, né? E essa barra aqui que a gente vai utilizar, né, para fazer todas as operações. Então, aqui, por exemplo, tem a inserção de correntes, corrente de energia, né? Linha de energia, linhas de informações, e aqui as operações unitárias. O reator está aqui dentro, tá? Então os reatores aqui, ó, então como vocês podem ver, a gente pode selecionar diversos reatores, e hoje a gente vai utilizar o CSTR. Antes disso, eu queria fazer, nós precisamos, na verdade, iniciar, né, o programa como um todo. Qual é a problemática que eu vou trazer para a gente hoje? A problemática é essa aqui, ó, a reação, né, de butil acetato, né? E esse processo está descrito aqui no artigo, tá? E eu vou botar o link aqui embaixo para vocês. Então, se vocês quiserem baixar depois o artigo, ver o artigo por completo, vocês podem acessar aí e resolver e acessar o link e baixar o artigo. Então, aqui no tópico 2 tá a cinética, né, e o equilíbrio de fase. Essa reação ocorre na fase líquida, está descrito no artigo, ela ocorre na fase líquida, onde perceba que eu tenho uma reação de equilíbrio aqui, tá? E, ou seja, acetato de metila reagindo com o 1-butanol, dando metanol e acetato de N-butila, certo? Então essa é a reação. A cinética está descrita aqui embaixo, ou seja, a taxa é uma constante cinética vezes a concentração de acetato de metila vezes a concentração de butanol, menos, né, uma vez que estamos no equilíbrio, então menos a cinética do sentido inverso da reação, vezes a concentração de metanol, vezes a concentração de acetato de N-butila, certo? Então, temos aqui a cinética e temos aqui as constantes cinéticas, o Kf e o Kr, ou seja, o K da reação direta e o K da reação inversa. Nesse artigo, tá, essa problemática, eles utilizaram o Aspen Plus para fazer a simulação, né? Como nosso propósito é mostrar um software, meu propósito é mostrar um software livre, né, que seja gratuito, né? Eu não vou utilizar o Aspen, eu vou utilizar o Coco, como eu já mencionei, certo? Então, o Coco, ele é gratuito, você pode entrar lá no link que eu vou colocar também aqui na descrição e fazer o download, instalação e começar os estudos na área de simulação e modelagem de processos, conforme o andamento do seu curso, tá? Então vamos lá, vamos para o Coco. Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre no Coco, né, quando ele está aqui aberto, é adicionar o pacote de propriedades. Então, pacote de propriedades eu vou selecionar o da Shensap, vou adicionar um novo pacote, título acetato de butila. O título você escolhe, né? Isso aqui não tem interferência, você pode escolher o título a seu bel prazer, o que seja mais adequado. Os componentes: metil acetato, metanol, butanol, o 1-butanol e o N-butil N-butil acetato.
Então esses são os 4 componentes que nós vamos reagir. As propriedades K-Value eu gosto de puxar do Dequema, mas vocês podem puxar aí fazer cálculos, né, em relação ao que mais se adeque, tá, às reações. Coeficiente de atividade eu vou utilizar o Unifac. Pressão de vapor Lee Kessler. E a entalpia vou botar de Peng-Robson. Então ele já deu tudo verdinho, ou seja, já preenchi todas as informações necessárias. Eu salvo e saio. E aí ele vai criar. Pronto. Essa informação aqui é muito importante. Você deve sempre clicar em sim. Porque o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o pacote de propriedades que você acabou de adicionar e colocar para as nossas correntes e nossos equipamentos. Então isso aqui é sim, certo? Depois nós vamos aqui nas reações, vamos adicionar o pacote de reações. Para o pacote de reações, o mais indicado é o Corn Package Manager. Eu já tinha feito esse processo aqui, tá? Mas a gente pode criar um novo. Então vou adicionar um novo, chego aqui, edito, vou botar acetato de butila, reaction. Os componentes a gente pode clicar aqui em adicionar. A gente pode adicionar do banco de dados ou do nosso pacote que já configuramos. Então a gente vem from material template e aí vai aparecer todos os compostos que a gente já adicionou, certo? Lá no pacote de propriedades a gente dá OK, eles aparecem aqui. E agora vamos para as reações. A gente tem apenas uma reação, então vou chamar de R, certo? E aqui a gente tem que incluir a estequiometria da reação, tá? Só voltando lá no artigo para a gente ver, um de acetato de metila e um de butanol. Então nós aqui no coco temos que colocar negativo, né, para os reagentes e positivo para os produtos. Então menos 1 de acetato de metila, menos 1 de butanol, 1 metanol e 1 de N-butilacetato. Então acetato de metila, butanol, metanol e butilacetato. Então fizemos já a parte da estequiometria. Aqui a gente poderia colocar que era uma reação em equilíbrio e aí descrever a taxa da reação direta e depois a taxa da reação inversa. Se a gente for utilizar a reação completa, já o sentido direto e o sentido inverso, a gente não precisa marcar isso aqui. Aqui é se fosse uma reação heterogênea. No nosso caso, a reação é toda na fase líquida. Então, isso aqui também nós não marcamos. Aí vamos aqui e vamos escrever, então, a equação da taxa em mol por segundo por metro cúbico. Temos que vir aqui. Então, KF, certo? Então, vou copiar aqui o KF. Nossa, ficou muito ruim. Vou digitar então. 7 vezes 10 à sexta. 7 é 6. Então ele vai fazer vezes 10 à sexta. Vezes exponencial, né, de menos 71.960 menos 71.960 sobre R vezes T. Então essa é a sintaxe. O próprio Coco ele considera aí, já vai ler, certo, que a gente está utilizando então o R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. Então fizemos a parte direta e temos que multiplicar então pelas concentrações de acetato de metila e butanol. Então vezes concentração
metilacetato. Então, quando colocamos concentrações, a gente descreve com C e entre parênteses o nome da substância. Nesse caso aqui, como a substância é nome composto, é sempre bom, é recomendado pelo coco a gente utilizar aí aspas. Então eu recomendo, na verdade, você sempre utilizar aspas para você não errar na sintaxe, certo? Vezes concentração de butanol. Então, 1 butanol. Esqueci da aspa, ver que ele dá erro, a gente vem aqui, corrige, fecha. Menos, né? Fizemos então a parte da reação direta. Agora vamos para a reação inversa. 9.467, 9.467, 10 a sexta, vezes exponencial de menos 72.670, menos 72.670 dividido por RT, que é aí, ele segue a lei de Arrhenius, ok, vezes a concentração então de metanol, vezes a concentração de N-butil acetato, acetate, que está em inglês. Então, ok, certo? Aí vemos aqui é fase líquida, então temos que botar na fase líquida e dá ok, certo? E então preenchemos o nosso pacote de propriedades e o nosso pacote de reações. Com isso, agora a gente vai inserir o nosso reator, no caso um reator CSTR. Isso aqui nós temos que dizer sim também, tá? Porque ele vai estar perguntando se a gente deseja adicionar o pacote de reações a essa operação unitária CSTR1, e nós desejamos sim adicionar esse pacote de reações para esse reator. Em seguida, nós colocamos as correntes de entrada e a corrente de saída, certo? Então vamos configurar aqui nossa corrente de entrada, certo? A pressão em ATM, 5 atmosferas, temperatura em Kelvin mesmo, 387.839, acetato de metila, a alimentação do reator, nesse caso a gente vai considerar equimolar, e a vazão vai ser 200 kmol por hora. Então perceba que para eu fazer a mudança aqui da unidade, eu clico em cima da unidade que eu quero mudar. Então se a unidade é de tempo, ele vai me dar as opções de tempo, e se a unidade é de matéria, ele me dá as possibilidades materiais aqui: grama, quilograma, quilomol, libramol, milimol, etc. Tá? E aqui será 200. E aí ele já calcula, né, a fase, as propriedades, ó. Perceba que as propriedades estão calculadas aqui: calor de entalpia de formação, a entalpia do processo, temperatura de bolha, pressão de bolha, temperatura de orvalho, pressão de orvalho, densidade, ó, uma densidade aqui em molar, tá? Mol por metro cúbico, o volume molar, a entropia, viscosidade, condutividade térmica, o log da fugacidade, desculpe. Então, propriedades estão todas aqui, o CP, se a gente for calcular aí algumas propriedades que utilizam CP, tem aqui também. Então, está tudo calculado, certo? Com apenas
pressão, temperatura, composição e vazão. Ele já calcula tudo pra gente. Então a gente volta lá para o nosso flowsheet e agora a gente vai configurar aí o reator. Então a gente dá duplo clique no reator, vai aparecer essa telinha aqui, nós vamos em editar. Eu estou considerando o reator ideal, então sem queda de pressão. E ok. Vemos aqui, nós vamos à fase líquida. O volume do reator são 4 metros cúbicos. As reações a gente tem que adicionar aqui. Então adicionamos a reação. E conversão, mostrar em função. Então a gente considera aqui acetato de metila, que é o nosso reagente limitante. Certo? Dá ok, fecha. Então, perceba aqui que está sem erros até o momento. Antes de rodar, a gente vem aqui inserir Stream Report, que são que vai mostrar para a gente as correntes. Então a corrente de entrada está aqui. Quando a gente rodar a simulação, ele vai aparecer aqui as correntes de saída. Eu posso também inserir aqui Unit Parameter Report com base na conversão de metilacetato do CSTR. Então ela vai aparecer aqui, no momento não tem porque não reagimos ainda. E com essas informações a gente pode reagir. E aí perceba que rodou. Então perceba que o valor aqui deu 28% e não deveria ter dado 28%, deveria ter dado em torno de 50%, que é inclusive o que está no artigo, tá? Então a gente lembrei aqui uma coisa que a gente não fez, quer dizer que eu não fiz, né? Que é mudar aqui em reações. Eu tenho que multiplicar aqui por 1000, tá? Então meu R eu tenho que multiplicar por 1000, porque perceba, o R está em kmol, as concentrações estão em kmol por metro cúbico, né? Então eu tenho que fazer essa correção aqui, tá? Porque no coco as reações têm que estar em mol, tá? E não em kmol. Então eu multiplico aqui por 1000 no final, só para fazer essa correção. Ok. Rodo novamente. E aí beleza. Bateu 50%, que é o que deveria ter dado desde o começo. Então, sempre fique alerta aí à consistência de unidades. Consistência de unidades, gente, é o que faz muito engenheiro errar e aí ter alguns probleminhas dentro dos seus processos. A simulação em si está pronta, certo? O que a gente poderia fazer para estudar melhor esse processo seria fazer um estudo paramétrico. Então, como é que eu faço um estudo paramétrico? Eu venho aqui em Flowsheet, Parametric Study, certo? E adiciono, eu quero analisar, por exemplo, na entrada, eu posso analisar a temperatura, o volume do reator. Eu vou botar volume do reator. Então a gente vai analisar aí o volume do reator. No caso vai até 4, eu vou aumentar aqui, vou botar o dobro do volume do reator e vou partir de 0,1 metro cúbicos. E eu quero 20 intervalos. Ou seja, ele vai pegar esse intervalo aqui de 0,1 até 8, dividir em 20 intervalos e vai me dar respostas, né, da minha saída a cada intervalo. A saída eu quero que ele me dê então a conversão de acetato de metila. Então, metilacetate conversion. Então, ele dá até aqui, o valor atual é 50%. A gente dá OK e ele faz os cálculos pra gente. Tá? Ele gera aqui, ó, com 0,1 a conversão seria 48. E aí gera aqui um estudo paramétrico pra gente. Certo? A gente pode plotar também esse gráfico. E aí perceba que a gente poderia, né, com esse estudo paramétrico,
perceber que 2 metros cúbicos praticamente responderia, né, daria aí daria o mesmo conversão de equilíbrio. Então não precisaria de um reator de 4, eu poderia utilizar um reator de 2 metros cúbicos, caso não prevesse oscilações do processo, etc. Entre outras problemáticas de variável, né? E a gente pode fazer outros estudos paramétricos. Então tem esse, né? Eu posso mudar então a temperatura de reação. Está em 273, eu quero variar de 273 seria 0 Kelvin ou 0 graus Celsius, de 0. Não, vou reduzir ainda mais, tá? Então vou botar de 100 Kelvin, só para a gente estudar aí, a 373 em 10 intervalos. E o output também vai ser a mesma coisa, então vamos lá, dar OK. E aí ele calculou. Perceba que ele faz como se fosse já um design of experiment, certo? Então ele considera aqui, ó, 0,1 metro cúbico 100 Kelvin. E aí varia só o volume, né, mantendo a mesma temperatura. Depois ele varia o volume novamente, mantendo a temperatura. Então se a gente pegar, por exemplo, nós estamos com 4 metros cúbicos, então a temperatura influencia diretamente, ó. Com 100 kelvins a conversão é baixíssima, e aí tem um momento aqui de pico, né, lá no 50%, com 263 Kelvin, depois cai novamente, né, para 49%. Então em 373 Kelvin vai dar 49%. A gente pode fazer isso. A gente pode plotar também o gráfico aqui, plot results. No caso aqui ele está plotando só com 2 eixos, então por isso que está um pouquinho confuso. A gente poderia voltar lá e retirar, né, do nosso estudo paramétrico a variação de volume e deixarmos apenas a variação de temperatura e plotar o gráfico da variação de temperatura, né? E a gente viria aqui, ó, até essa temperatura aqui, que a gente pode ler ela, vai aparecer aqui embaixo. Então até essa temperatura aqui, que é o ponto 1, é 181 Kelvin. A conversão é 0, depois ela cresce um pouquinho, tá, para 210 Kelvin. Então ela cresce um pouquinho. Depois ela vem aqui para cima com 236 Kelvin. Ela cresceu mais, né, com 46%. Aqui em 250 Kelvin ela tem 50%, depois cai um pouquinho até 373 Kelvin para 49%. Então, galera, perceba aí que a gente consegue fazer a simulação também de um reator CSTR. No vídeo anterior eu fiz a simulação de um reator PFR, e o primeiro vídeo de simulação do coco foi uma separação, uma destilação simples entre benzeno e tolueno. Também está aqui no canal do YouTube, vocês podem olhar, procura aí. Nesse canal do YouTube, o que é que eu faço? Eu estou colocando diversos vídeos, tutoriais e algumas videoaulas também, em meio à pandemia. Então está tendo algumas videoaulas que eu estou colocando, então estou fazendo a aula para os meus alunos na faculdade, e depois eu dou uma sintetizada para andar um pouquinho mais rápido e coloco aqui no canal, certo? Além disso, eu falo sempre um pouquinho também de produtividade, e se você tiver interesse, né, sobre produtividade, veja os vídeos do canal. Peço encarecidamente que vocês deem like se vocês tenham curtido,
certo? Se inscreva no canal e clica aí no sininho para vocês estarem sempre recebendo novos vídeos, né? Alertas de novos vídeos. E é isso. Até a próxima, certo? E forte abraço.